Esse é o ValenteCast, um podcast de Direito, Educação e Tecnologia, e no episódio de hoje nós voltamos a tratar de processo civil de forma mais específica sobre os requisitos da petição inicial. As regras da petição inicial previstas no capítulo 2 do título 1 do livro 1 da parte especial do CPC, que é dedicado ao procedimento comum, estão mais especificamente nos artigos 319 a 331. Apesar de essas regras da petição inicial não estarem na parte geral do CPC, elas se aplicam a todos os procedimentos especiais e também ao processo de execução, tanto de título extrajudicial, que inicia com a petição inicial, quanto na fase de cumprimento de sentença. Em regra, a petição inicial tem a forma escrita, deve ser datada e assinada pelo advogado da parte autora, que é quem normalmente tem capacidade postulatória. A petição inicial é um ato processual que deve observar o princípio da legalidade e da formalidade dos atos processuais, porque os seus requisitos estão previstos expressamente nos artigos 319 e 320 do CPC. Então, a petição inicial é uma exceção à regra da informalidade dos atos processuais. E de forma excepcional, também se admite aí como uma exceção da exceção a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas à petição inicial, ou seja, a regra nos atos processuais é a informalidade, ou seja, não há forma prévia exigida para a realização, a produção e a prática dos atos processuais. Como exceção, quando houver previsão expressa em lei de forma, o ato deve observar a sua forma sob pena de nulidade, e aí se encaixa a petição inicial. Como uma exceção da exceção, os atos formais, ainda que não observarem a sua forma, mas atingirem o seu fim sem causar prejuízo, eles são considerados válidos com fundamento no princípio da instrumentalidade das formas. Os artigos 319, incisos 1º a 7º e 320 do CPC contêm 8 requisitos da petição inicial que nós falaremos na sequência, que são o juízo de destino, 2. A qualificação das partes, 3. A causa de pedir, ou seja, os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, 4. O pedido em si, 5. O valor da causa, 6. As provas que a parte autora pretende produzir, 7. A opção pela realização ou não da audiência de conciliação ou mediação e 8. A apresentação dos documentos indispensáveis à apresentação do pedido. Então nós temos 7 requisitos formais internos, que são do 1º ou 7º, que devem ser observados na elaboração da petição inicial, ou seja, devem constar do documento petição inicial, e mais um requisito formal externo, que é o 8º, consistente na apresentação dos documentos indispensáveis ao exercício do direito de ação. A falta de qualquer outra exigência legal significa que a petição inicial não precisa observar outros requisitos e outras formas além das previstas em lei. Por exemplo, não há mais necessidade do requerimento de citação do réu, que era exigido no CPC de 73, e também a denominação do procedimento ou da demanda. Geralmente se costuma chamar a petição inicial com a classificação de ação, né, que não seria o termo mais correto, mas é usado na prática, como por exemplo ação de divórcio, ação monitória, ação de cobrança, o que é inserido para identificar o objeto do pedido inicial, mas não é obrigatório. Então vamos ver com um pouco mais de detalhe na sequência esses 8 requisitos da petição inicial. Primeiro, juízo de destino. O primeiro requisito deve ser inserido no cabeçalho da petição inicial, o juízo a que se destina a petição. O CPC de 2015 não usa mais as expressões juiz ou tribunal, que eram utilizadas no CPC de 73, e passa
a usar a expressão juízo para esclarecer que faz uma referência geral e abstrata ao órgão judiciário para quem se destina a petição, que é definido a partir das regras de competência e de acordo com o princípio do juízo natural. Então, a indicação do juízo deve ser precedida da análise da competência para processar e julgar o pedido inicial, seja na primeira instância, seja em processo de competência originária do tribunal, ou seja, a indicação do juízo no cabeçalho da petição inicial deve ser necessariamente precedida pela análise da definição da competência a partir do princípio do juízo natural e das regras de competência previstas na Constituição e na legislação infraconstitucional, especialmente no Código de Processo Civil. O segundo requisito é a qualificação das partes, que é imprescindível para identificar quem ocupa os polos ativo e passivo do processo, ou seja, o elemento subjetivo da demanda. Essa qualificação no CPC deve ser a mais completa possível. O inciso 2º do artigo 319 do Código exige como qualificação mínima a ser informada na petição inicial os nomes, os prenomes, o estado civil, e aí incluindo a existência ou não de união estável, a profissão, o número de inscrição no CPF, se for pessoa natural, ou no CNPJ, se for pessoa jurídica, o endereço eletrônico, ou seja, o e-mail, o domicílio e a residência do autor e do réu. No episódio de amanhã, eu vou falar um pouco mais sobre as consequências da ausência de conhecimento e de indicação de todos esses elementos na qualificação das partes. O terceiro requisito da petição inicial é a causa de pedir, que em latim é chamado de causa petendi e compreende os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, ou melhor, os fatos aos quais o autor atribui efeitos jurídicos. Então, é o elemento objetivo da demanda. A causa de pedir se divide em remota, que compreende os fatos, e causa de pedir próxima, que abrange os fundamentos jurídicos. Na causa de pedir remota, sobre os fundamentos de fato, o autor descreve os fatos que levaram à demanda, ou seja, a conduta omissiva ou comissiva do réu que gerou o conflito e o levou o autor a buscar a tutela jurisdicional. É nessa parte que a petição inicial deve transpor o mundo dos fatos para o processo, descrevendo a situação conflituosa, ou seja, se traz os fatos para dentro do processo para apresentar o conflito existente entre as partes que não foi resolvido entre elas de alguma forma anterior e que precisa da prestação jurisdicional ou do auxílio do judiciário para encaminhar a uma forma de resolução de conflito que for mais adequada. Já a causa de pedir remota pode ser composta quando tiver mais de um fato que embasar a pretensão da parte autora. Por sua vez, a causa de pedir próxima, que compreende os fundamentos de direito, é a parte da petição inicial em que o autor qualifica juridicamente os fatos, ou seja, após a descrição dos fatos, o autor dá uma qualificação jurídica a eles ao especificar quais são os efeitos jurídicos produzidos pela causa de pedir remota, ou seja, pelos fundamentos de fato. O quarto requisito da petição inicial é o pedido, que é o núcleo da petição inicial. O pedido contém a afirmação da existência da pretensão do autor, o que vai delimitar a atuação jurisdicional, define o contraditório, delimita qual será o conteúdo da sentença, além de definir outras questões processuais como conexão, continência, litispendência e coisa julgada. O pedido é a parte da petição inicial em que há a descrição das consequências jurídicas da causa de pedir. Ele é um delimitador da atividade jurisdicional porque define qual é o objeto litigioso e, em consequência, qual será o mérito do processo. O pedido pode ser mediato, que é aquele ligado ao direito material postulado, ao bem jurídico pretendido pelo autor, e imediato, que é a tutela jurisdicional requerida.
O quinto requisito é o valor da causa, que é o conteúdo econômico da controvérsia, que deve observar as regras dos artigos 291 a 293 do CPC, que contém os critérios de definição do valor da causa. O valor que deve ser apurado é aquele existente no momento da propositura da petição inicial e não deve ser alterado posteriormente, ainda que o conteúdo econômico do processo seja modificado por algum fato superveniente. Então ele pode ser corrigido, mas não alterado por fato posterior à propositura da inicial. A fixação do valor da causa também tem diversas consequências processuais, como por exemplo a definição da competência, de acordo com as regras do artigo 44 e 63 do CPC, ou também de acordo com as leis dos juizados especiais, as leis 9.099 de 95, 10.259 de 2001 e 12.153 de 2009, ou seja, o valor da causa pode definir ou não se a competência será de um juizado especial ou deve seguir o procedimento comum ou algum outro procedimento especial. O valor da causa também define o valor dos honorários de sucumbência, de acordo com as regras do artigo 85, parágrafo 2º e 3º do CPC. O valor da causa também define o cabimento ou não da remessa necessária, de acordo com o artigo 496, parágrafo 3º do CPC. Também define o valor das custas processuais e do preparo recursal, aí de acordo com as normas regimentais de cada tribunal. E, por último, o valor da causa também pode ser utilizado como parâmetro no valor das multas processuais. Por exemplo, aquelas previstas no artigo 77, parágrafo 2º, artigo 81, artigo 334, parágrafo 8º, artigo 702, parágrafos 10 e 11 e artigo 1026, parágrafos 2º e 3º, todos do Código de Processo Civil. Sexto requisito, produção de provas. A exigência da indicação dos meios de prova na petição inicial significa que a parte autora tem que especificar as provas que pretende utilizar para demonstrar a veracidade dos fatos alegados. As provas devem ser produzidas, em princípio, pela parte que tem o ônus de provar os fatos alegados no processo. Em regra, se adota a teoria estática do ônus da prova, e aí por isso o autor tem o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito e o réu tem o ônus de provar a existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, de acordo com as regras do artigo 373 do CPC. Então, em resumo, quem alega deve provar, ou seja, se o autor alega que possui um direito, ele deve provar a existência desse direito, e o réu, caso não se limite apenas a negar a existência do direito do autor, mas alegue algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, também deve provar as suas alegações. Então a regra é de que quem alega deve provar. Como exceção a essa regra, pode ser utilizada na decisão de saneamento do processo, de acordo com o artigo 357 do CPC, a teoria da distribuição dinâmica ou diversa do ônus da prova, que permite às partes ou ao juiz a modificação da regra da teoria estática para atribuir o ônus para a parte que tiver maior facilidade na produção da prova, seja do fato alegado, seja do fato contrário, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 373 do Código de Processo Civil. Sétimo requisito, quase no final, audiência de conciliação ou mediação, é o último requisito interno do artigo 319 do CPC, previsto no seu inciso 7º. A parte autora deve declarar na petição inicial o seu interesse ou não pela realização da audiência do artigo 334. Esse requisito é diretamente derivado do princípio da promoção da autocomposição, que também compreende os representantes das partes, de acordo com o artigo 3º, parágrafo 3º do CPC. Então, o momento adequado para a parte autora manifestar a sua vontade
sobre a realização da audiência do 334 é a petição inicial. Ela não pode se manifestar depois da petição inicial ou mudar a sua opção após a petição inicial. O uso da expressão pela realização ou não, no inciso 7º do artigo 319, gera dúvidas. O autor precisa se manifestar pela concordância sob pena de emenda e eventual indeferimento, ou ele deve se manifestar apenas quando quiser expressar a sua discordância com a realização da audiência de conciliação ou mediação. Se o autor descumprir esse requisito e não se manifestar, nós temos duas soluções possíveis. Primeiro, o juiz determina a emenda da inicial sob pena de indeferimento ou considera o silêncio do autor como concordância com a realização da audiência. Na prática, prevalece essa segunda alternativa, com a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. Considerando que todos têm a obrigação de promover a autocomposição no processo, a omissão sobre o eventual desinteresse na realização da audiência leva a uma presunção de interesse. Então, caso o autor não se manifeste na petição inicial, se considera que concorda tacitamente com a realização da audiência do artigo 334 sem necessidade de emenda. Então, o autor tem a opção de afirmar que não tem interesse na audiência. Logo, caso tenha interesse, ele não precisa se manifestar de forma expressa na petição inicial. E agora, indo para o último requisito, previsto no artigo 320, os documentos indispensáveis para a apresentação da petição inicial. Em resumo, a prova documental ou documentada que deve ser apresentada com a petição inicial, sem a qual não é possível o início do processo e o futuro julgamento de mérito. Então, aqui, esse requisito compreende todos os documentos formalmente indispensáveis à apresentação da petição inicial, como procuração, o CPF ou CNPJ da parte autora, comprovante de domicílio, atos constitutivos de pessoa jurídica, entre outros que forem formalmente necessários à instrução adequada da petição inicial, além dos documentos materialmente relevantes para a comprovação dos fundamentos de fato da causa de pedir. Além disso, quando algum desses documentos necessários ao protocolo da petição inicial estiverem em poder do réu, a parte autora deve pedir ao juiz que determine ao réu a sua apresentação. Então, encerramos esse episódio por aqui e amanhã nós voltamos dando continuidade à análise da petição inicial no Código de Processo Civil. Até mais!